lido nas pregações. A gente não lê o texto todo. E quando faz a leitura da Bíblia anual, a pessoa lê, mas ela não lê, ela não presta atenção, ela não para pensar aquilo teologicamente. Então disse o rei que assim se fizesse. E foram enforcados os 10 filhos de Amã. E aí, depois disso, não é? Versículo 20. E Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que estavam na província de rei da Assuero, de perto de longe, ordenando-lhes que guardassem no dia 14 do mês de Abá, no dia 15 do mesmo mês, todos os anos, como o dia que Deus deu repouso. Então aí se estabelece o dia de Pur, né? Deixa eu só fechar aqui, que eu acho que... Engraçado, eu tinha feito uma conta de 7 banquetes. Eu não sei se há um banquete aqui quando o povo... tá aqui. Versículo 22. Como no dia em que os judeus fizeram repouso de seus inimigos, e o mês que se lhe mudou de tristeza em dia de banquetes e de alegria, e de mandaram presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Né? Então, se foi comemorado como dia de banquete, então se deduz que teve aqui o 7º banquete, que é o banquete final de celebração, que fecha a tipologia. E aí o livro termina aqui, capítulo 10. Depois disso, impôs o rei Assuero tributo sobre toda a terra e sobre as ilhas do mar, ou seja, cobrou mais imposto, inclusive dos judeus que estavam lá em Jerusalém, e todos os atos do seu poder, do seu valor, o relato da grande de Mardoqueu, que é o rei exaltou porventura, não estão escritos no livro das crônicas do rei da Média da Pérsia, porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande mestre entre os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e proclamando a prosperidade de toda a sua descendência. Então, aqui fecha o livro de Esther. Nos outros slides, eu trabalho os temas principais do livro, que eu trabalhei durante a aula, mas eu quero que vocês olhem. Trabalhei a figura de Esther como modelo, né? Trabalhei a teologia do livro de Esther. Tudo isso aqui eu falei agora, tá? Nada ficou fora. E o legado contemporâneo de Esther, coloquei como modelo de coragem, apesar daquilo que eu disse a vocês, né? Que não foi uma coragem desde o início. A fé na providência de Deus e a celebração do Purim, como uma memória histórica do povo judeu através dos séculos. Ficou alguma dúvida sobre o livro de Esther? Ou você já entrou na aula com alguma dúvida sobre alguma coisa que eu não mencionei e você deseja falar, ou você quer fazer um comentário? A oportunidade está aberta, tá bom? Andressa? No início da aula, eu não quis interromper, mas o senhor disse que a cronologia não batia com os 70 anos. O senhor pode explicar melhor isso? Porque a cronologia ela está batendo 586 Deixa eu olhar aqui de novo aqui. Talvez eu tenha feito uma leitura errada. Porque essa coisa do notebook não funcionar me deixou meio... O senhor também disse que os 70 anos poderia ter sido simbólico. Sim, sim. Porque, na verdade, todas essas numerologias da Bíblia, elas não necessariamente são textuais, tá? Eu vou dar um exemplo nos evangelhos. Um dos evangelhos vai dizer que foram multiplicados 5 pães e 2 peixes, tá? A maioria dos evangelhos vão dizer 5 pães e 2 peixes. Mas, se não me engano, o evangelho de João vai dizer que foram multiplicados 7 pães e alguns peixinhos. 7 pães e alguns peixinhos. Então, quando João escreve, ele conhece o outro evangelho. Então, ele não está preocupado com literalidade. Só que 5 pães mais 2 peixes dá 7. E 7 pães mais alguns, que é indeterminado, então é 0, também dá 7. Então, o texto bíblico está sempre buscando essa referência, ok? Mas quando eu falei da cronologia, deixa eu ver aqui.
538, 58, 59. É porque Nabucodonosor conquista em 586 e Ciro edita o decreto em 538. De 586 para 538 dá 48 anos, né? Se fosse 50, daria 588. Ou seja, da data que Nabucodonosor conquista a Babilônia, da promulgação do edito, está batendo quase 50, não exatamente 70. Mas volto a dizer, cronologia bíblica não é ciência exata, tá? Você tem autores que estabelecem cronologias mais ortodoxas, outros menos ortodoxas. Ou seja, tudo isso é aproximado, tá bom? Então, na cronologia que aparece aqui como modelo, e vai aparecer também em bíblias de estudo, tá? Se vocês pegarem bíblia de estudo, bíblias que tem aquele resumo antes do livro, sabe? Se vocês pegarem ali, vocês vão achar essa cronologia. Então, a cronologia aqui está batendo cerca de 50 anos. Mas, volto a dizer, isso não é relevante porque cronologia bíblica é um campo onde há muito espaço para erro. Tá? Porque quando você vai calcular um tempo tão distante, baseado em fatos históricos, que você não tem a data exata, ou seja, toda essa cronologia ela é aproximada. Tá? Toda ela é aproximada. Então, se você olhar a cronologia que está batendo aqui no slide 2, que eu tiro de manuais de teologia, enfim, que são ortodoxos, não bate 70 exatamente, tá? Isso então significa que eu posso afirmar que não foram 70? Não, porque a cronologia ela é uma aproximação. Pode estar equivocado. Mas volto a dizer, o número na Bíblia ele tem muito mais uma relação com símbolo do que com literalidade. Então, 40 anos, Israel vai vagar no deserto. 40 dias, Jesus vai ficar no deserto. Você tem, então, 40 é o número da aprovação. Jesus chama 12 apóstolos, mas um morre, depois outro é colocado, vira 13. Mas o número que começa é 12, porque remete aos 12 patriarcas da tribo de Israel. Tá? Então, em muitas situações, o número ele é literal mesmo, como os apóstolos, porque você está contando o nome dos apóstolos, está contando o nome das tribos de Israel ali. Mas em outros casos, não, é só... por exemplo, 400 anos que o povo ficou, é uma forma de 40, né? É 40 mais um zero no final. Ou seja, o texto está o tempo todo buscando essa simbologia. Mais alguém? Não? Então, amém. Gente, Deus abençoe. Tatiana, obrigado, tá? Amanhã eu vou testar, vou pedir aqui meus filhos para entrarem aqui para ver o que aconteceu, porque o áudio funciona, mas quando entra o aluno, para de funcionar. Então, eu vou deslogar, logar de novo, enfim, fazer teste, para ver o que está acontecendo. E eu não sei porque a opção de gravar não está disponível no celular, que deveria estar, já que grava no notebook, deveria estar gravando aqui também no celular, né? Enfim. Deus abençoe, gente. Obrigado, tá? Amém. Quem desejar, marca lá no Instagram, fala lá sobre a aula. Vamos fazer a mídia. Um abraço. Luzia, você levantou a mão? Não, saiu da reunião. Ok.